Retornando. Então, por que não é permitido fazer novamente? Eu não sei. Não sei por que a regra não permite. Eles não querem que as empresas fiquem fazendo isso constantemente. Mas eu tenho exemplos, né, de empresas que não fizeram esse ajuste e que realmente o balanço deles hoje não representa a realidade nessa parte do ativo mobilizado. E tem empresas que fizeram um ajuste e mesmo assim, 10 anos depois, já se está vendo necessidade de fazer novamente porque a situação mudou, mas não tem permissão. Ô, Assis, Oi. isso aí acredita, então, no caso, né? Ó, o crédito, claro, quando aumenta, ele credita o patrimônio líquido. Então, a conta tem natureza credora dentro do patrimônio líquido, quando aumenta. Mas pode acontecer da gente ter que fazer um ajuste negativo. Imaginem que esse terreno valesse na primeira avaliação, que eu fizesse o ajuste, ele valesse 30 mil. Eu teria um efeito negativo aqui no primeiro momento. Depois a gente... Professor. Oi. Tá, isso aí tu disse que valia até 2013. Isso. E tá, e hoje, qual é a conta que mexe, por exemplo, num terreno, num imóvel que vai valorizar? Qual a conta que vai, como é que vai mudar daí? Não existe. Não existe. Não valoriza? Não, se tiver dentro do ativo imobilizado, tu pode até fazer a avaliação para saber que vale ou não vale, mas não existe orientação para te contabilizar essa valorização igual nós fizemos aqui. Entendeu? Esse ajuste que a gente fez aqui, ó, debitando 950, que aumenta o terreno, e creditando o patrimônio líquido, que aumenta o patrimônio líquido, não tem mais previsão para ser feito. Quem fez, fez. Quem não fez, pode até fazer. Mas se tu fizer o registro contábil disso, tu estás descumprindo uma norma contábil. Não tem problema fiscal, tá? A Receita Federal não te questiona. Por quê? Porque essas situações aqui, no primeiro momento, não tem efeito tributário. Certo? Então, ela não vai te questionar. Mas norma contábil não existe. Olha só. O que pode acontecer? Quem perguntou foi Bruno? Isso. Ô, Bruno, assim, ó. Existem duas situações. Uma é o ajuste de avaliação patrimonial dos bens do ativo imobilizado. Certo? Ativo imobilizado. Mas, se a gente tivesse aqui, ó, um investimento. Vamos supor que a gente tem esse terreno aqui e a gente comprou ele para, quem sabe, um dia usar na unidade fabril, mas, ao mesmo tempo, quem sabe, ter uma valorização dele e ganhar um dinheiro. Então, no primeiro momento, a gente registra ele pelo custo histórico, o valor que a gente pagou. Todos os registros contábeis são feitos pelo valor que a gente pagou, certo? Mas, se a gente tratar ele como propriedade para investimentos, significa dizer que a gente pode fazer essa avaliação todo ano, e daí esse valor aqui, ó, do terreno, vamos supor que esse venha para cá. A gente debita aqui o investimento, só que o crédito não vai ser mais aqui dentro do PL. O crédito vai ser lá em outras receitas no DRE. Ele é resultado do exercício, como se fosse um ganho efetivo. Aí eu posso fazer isso todo ano. Na verdade, tem orientação contábil de tu fazer essa avaliação todo ano. Se existir indicador de valorização ou desvalorização, tu tem que contabilizar tanto o aumento quanto a redução, se tu tratar ele como propriedade para investimento. O que é uma propriedade para investimento? São itens que nós adquirimos sem o propósito de usar na atividade principal, buscando uma valorização futura ou um ganho comercial com ele, tipo locação, esse tipo de coisa. Aí pode ser feito. Aí não tem mais aquela regra de que até 2013 e pronto. Tá? Entendido? Eu acho errado, mas tá entendido. Por que tu acha errado? Por quê? Tu compra um imóvel hoje.
hoje por 50 mil, daqui 10 anos ele vai ter a valorização, independente Sim. se for o pátio da tua empresa, digamos assim. Sim, sim. Eu concordo contigo. Eu concordo contigo. Eu, sempre que eu vou a um curso que trata desse assunto, eu pergunto quando que eles vão fazer uma revisão dessa norma, que para mim está defasada. Porque acontece isso. É que assim, ô Bruno, vamos supor que fosse um imóvel, uma construção, não um terreno, né? Aí eu tenho que fazer, além da valorização, eu preciso definir qual vai ser a vida útil disso aqui. Então vai durar 80 anos, beleza? Então eu vou depreciar 0,6% ao ano. E eu tenho a obrigação de todo ano verificar se essas taxas estão certas. E se lá na primeiro, segundo, quinto ano eu identificar que ele não vai durar 80 e sim 85, eu tenho que mudar a taxa de 0,6 para 0,4, por exemplo. Para quê? Para te manter sempre o valor e não precisar estar fazendo novamente essa avaliação. Esse é o entendimento deles, quem desenvolveu a norma. Mas não é isso que acontece na prática. Na prática acontece isso que tu está falando. O pessoal vai lá, faz uma avaliação hoje, daqui 10 anos o valor muda. Principalmente quando a gente fala em terreno, né? Ele muda. Quando a gente fala em veículo, fala em máquinas, equipamentos, a tendência é diminuir. Mas quando fala em terreno, a tendência é aumentar. E não tem previsão para fazer isso. Então eu concordo contigo. Mas a norma não diz isso, né? Então vamos seguir a norma. Continuamos, gente. Deixa eu tirar essa parte aqui para nós fechar nosso balanço. Então, ajuste de avaliação patrimonial é um acréscimo que nós temos no ativo imobilizado. Oi? É um acréscimo que nós temos no ativo imobilizado que tem contrapartida o PL. Peraí. Deixa eu desfazer, não é? Não quer dizer que seja só de aumento aqui, como eu mostrei para vocês. Isso é um exemplo. Empresas que têm por exemplo, um investimento numa outra empresa do exterior, vamos supor que elas vão investir numa empresa lá na Bolívia, na Colômbia. No primeiro momento, tu tens um valor X que tu vai investir. Eu vou investir R$1 milhão. Esse R$1 milhão equivale a $300 mil naquele momento, certo? Então, eu vou contabilizar R$1 milhão lá no meu ativo, certo? Investimentos, que equivale a $300 mil. Todo ano eu tenho que calcular a variação cambial que está acontecendo em cima desse valor que eu investi. Essa variação cambial tem contrapartida no PL como ajuste de avaliação patrimonial também, tá? Então, não é só o aumento de bens ou a redução do valor de bens que gera o ajuste de avaliação patrimonial. Uma variação cambial sobre um investimento também pode ter esse reflexo. Beleza. Paramos onde? No ajuste de avaliação patrimonial. Total do passivo. É igual ao passivo circulante, mais o passivo não circulante, mais o patrimônio líquido. Bom, por enquanto, o total do nosso ativo não fecha com o nosso passivo. Nós temos uma diferença de 2.710. O que é o 2.710? É o DRE que estão aqui, ó, que está distribuído nessas contas aqui, que nós precisamos apurar. Então, para fechar o balanço, nós precisamos apurar os lucros. Professor, esse 2.710 Oi. Esse 2.710 aí é o final do lado DRE? Teria que dar esse valor? Não quer dizer que seja. É o que está faltando, né? É o que está faltando. Sim. Tá? Para fechar o nosso ativo e nosso passivo. Pode ser que não. Quando a gente desenvolver o DRE, tu vai ver que não. Vamos ali, DRE. Sempre a gente começa com receita bruta de vendas. Vocês não podem esquecer isso.
Então, o que que nós temos de receita bruta de venda? Aqui, venda de mercadoria. Ô, Assis, Oi, é a Manu, boa noite. boa noite. Olha só, eu tava lá na aula da Miriam em outra sala E, e eu errei a turma, daí eu cheguei agora. tá, beleza? Tá? Não me dá falta, por favor. Não, não, pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Continuando, gente. Então, receita bruta de vendas, nós temos as vendas de mercadorias. Depois aqui a gente só tem despesa, devolução, impostos. E a outra receita que existe é essa aqui, venda de bens do ativo imobilizado. Mas venda de bem do ativo imobilizado não faz parte da receita da atividade. Exceto se a gente fosse... nem que a gente fosse uma construção civil para vender imóveis, mas não quer dizer. Então, venda de bens do ativo imobilizado não faz parte da nossa atividade. Não entra na receita bruta. Então, a nossa receita bruta é somente esse valor aqui. Seria parte da mercadoria, né? Isso, a parte da mercadoria. Depois, na estrutura do nosso DRE, receita bruta de venda menos as deduções da receita. O que são as deduções da receita? São os impostos incidentes sobre vendas, as devoluções, os abatimentos e os descontos concedidos. Então, vamos buscar tudo que tem de deduções da receita. Aqui, ó, devolução de vendas, ó, a natureza devedora. Não esqueçam disso. Natureza devedora no DRE faz o quê? Reduz. ICMS sobre venda. Temos mais alguma dedução da receita? Não, só temos despesas e outras receitas e despesas financeiras. Então, as deduções da receita somam 2.080. Receita bruta menos as deduções igual receita líquida de vendas. Isso vocês não podem errar. Agora, receita líquida de vendas menos o CMV é igual ao lucro bruto. Isso vocês não podem errar. Mas qual é o CMV? Nós não temos o CMV pronto, concordam? Então, nós precisamos montar o CMV de acordo com aquela regra que nós aprendemos. A regra do CMV é igual: estoque inicial mais as compras. Se tiver frete, mais os fretes. Se tiver seguro, essas coisas, também entra. Menos os impostos incidentes sobre vendas, menos as devoluções, menos os impostos incidentes sobre compra, desculpa, menos as devoluções e menos o estoque final. Então, o nosso estoque inicial, onde a gente vai buscar? Aqui, no enunciado está aqui, estoque inicial, mais as compras, mais os fretes e menos as devoluções. Então, voltando lá. Alguém pode digitar para mim ali, estoque inicial, 3.000, é isso? 3.000. As compras... Fretes, 500. Quanto? É. Quanto que é a compra? 7.500? 3.800. 3.800. Compra de mercadorias para venda. Ah, tá. Mais o frete, né? Eu digitei por cima. Quanto que é o frete? 500, né? 500.
Quanto que são as devoluções? 1.500. 1.500. E o estoque final? 3.450. 3.450. Isso tudo é o CMV. Isso vocês já aprenderam em algum lugar. Então, o custo da mercadoria vendida, 2.350. Como é custo, ele tem que reduzir o resultado, 2.350. E o nosso lucro bruto ficou com 3.670. Até aqui vocês não podem errar a estrutura do DRE. E agora vocês começam com mais ou menos despesas e receitas operacionais. Normalmente esse grupo se divide em despesas administrativas, despesas comerciais e tributárias e outras receitas e despesas. Então, todas essas despesas que nós temos aqui agora, ó, despesa com salário, viagem, depreciação, aluguel, fazem parte daquelas despesas que nós vamos classificar aqui. Por serem despesas, temos que lembrar que elas têm natureza devedora, e natureza devedora no DRE reduz o resultado. Certo? Como aqui nesse grupo de despesas e receitas operacionais entram também as outras receitas e outras despesas, essas vendas de bens ativo imobilizado e esse custo das vendas do ativo imobilizado também entram aqui. As vendas entram positivo e o custo negativo. Depois disso, nós temos o resultado antes dos efeitos financeiros, que é o quê? A soma daqui de cima dos 3.670 até aqui. Por que que não... Resultado antes dos efeitos financeiros. Agora a gente vai somar o quê? Receitas financeiras e deduzir despesas financeiras. O que nós temos de receita financeira? Os juros recebidos. Se é receita, positivo. Temos despesa? Não. Ó, acabamos de levar todas as contas. Porém, nós temos que formar agora resultado antes dos impostos, que é o quê? A soma disso aqui. 2.710. E aí, fechou o nosso DRE? Rafael, tu que estava ansioso para saber o que era o 2.710, fechou? Não precisamos fazer mais nada? Não, gente. Lá no enunciado, nós temos o valor dos impostos sobre o resultado. Lançando ou não lançando ele, nós vamos fechar o nosso DRI, o nosso passivo. Porém, o ideal é fazer correto. Então, lá diz que é R$625, né? R$625. E, por fim, a gente chega no lucro líquido do exercício. Porém, esse 625 tem que ser contabilizado como um imposto a recolher. Então, lá no nosso passivo, nós temos que criar aqui um impostos a recolher de 625. E agora trazer o lucro ou prejuízo do exercício, que foi de 2.085.
Se é lucro, é positivo. Ó a diferença que nós tínhamos? Zerou. Então, deixa eu só arrumar aqui. Assis. Oi. Ali é porque deu 625 para, no caso, tirar, né? Mas se não tivesse, a gente teria que calcular. Não. Então é o seguinte, em todos os exercícios que eu passar para vocês, em todas as provas, por exemplo, que eu passar para vocês, e se vocês fizerem alguma prova de concurso público, alguma prova do CRC, alguma prova do ENAD, se não estiver dito que é para calcular, ou se não tiver nenhuma situação dessa que diz que o valor do tributo sobre os lucros é um valor X, vocês não precisam calcular. Por quê? Porque não quer dizer que o cálculo do tributo é simplesmente aquele 15% de imposto de renda e 9% de contribuição social que vocês aprenderam. Tá? Não é assim que se calcula o imposto. Isso é o beabá, o feijão com arroz. Mas se a empresa for tributada com base no Simples Nacional, não é assim. Se ela for tributada pelo lucro presumido, não é assim. Então, não precisam calcular. Só calculem se estiver pedindo, tá? Nesse caso aqui, olha... Assis, pode... Oi. Não, era só para baixar a DRE ali, para terminar de copiar. Ah, eu vou mandar para vocês ela, tá? Vou mandar. Tá, beleza, então. Tô arrumando justamente para mandar certinho para vocês, mas pode olhar ali. É bonito de ver quem tem habilidade no Excel assim. Ah, não, eu sou um bom usuário, né? Não sou tudo aquilo também. Então, gente, entenderam como que a gente tem que montar as coisas? Na verdade, esse exercício só estava pedindo para vocês montar o ativo. Mas para a gente confirmar, a gente teve que montar o passivo. E para finalizar o passivo, a gente precisou do lucro. Para buscar o lucro, a gente teve que montar o DRE. E para montar o DRE, tivemos que montar o custo. Uma coisa está ligada à outra. E assim, creio eu que vocês relembraram essa questão de custo, creio eu que relembraram essa parte de DRE. Certo? Deixa eu só arrumar aqui, né? Beleza. Só mais um segundo. Vou botar tudo igual aqui para não ficar uma misturança de letra. Dúvidas sobre essa questão? Igual ali, professor, esse imposto incidente sobre o lucro, aí vai lá no imposto a recolher aí. Isso. Mas aí Lá só diz, tira lá no os impostos enunciado, quando o professor pedir. isso. Lá no enunciado diz que os impostos incidentes sobre o lucro são do valor X. O que o cara que desenvolveu essa questão quis dizer? Ele quis dizer que no teu DRE, o imposto sobre o lucro é a última coisa a tu contabilizar. Então, precisa lançar ele aqui como despesa, redutor do lucro. Em contrapartida, tem que trazer ele aqui para o passivo circulante, porque tu precisa pagar esses tributos, né? Então, essa é a contrapartida. Sim. Tá certo que nós não precisávamos dele para poder fechar. Se a gente não lançasse ele ali, né? Vamos supor que aqui, ó, eu não lançasse ele aqui. Eu esqueci de fazer isso. Se eu esqueci de fazer isso, eu também esqueci de fazer isso aqui no DRE. Então, o resultado seria 2.710, ó, ia continuar fechando o nosso ativo e passivo. Só se fosse minucioso
assim, no questionamento para dizer, ó, eu quero ver certinho, ver se foi feito corretamente a apuração do DRE, dos impostos passivos. Mas para fazer o fechamento, se eu esqueci desse detalhe, não ia nos impedir de fazer o fechamento. Tá? Deixamos certinho como é para fazer. Próxima questão. Certo. Vamos lá. Questão 8. Considerando os dados abaixo ocorridos no exercício 2014, responda. A empresa Pluman S.A. Nós temos de novo aqui uma série de contas de ativo, passivo e de DRE com naturezas credoras e devedoras. Certo? Está aqui. Opa, desculpa, gente. Esqueci de compartilhar para vocês. Né? Vocês têm que falar. Então, no exercício 8, nós temos aqui, vocês estão vendo o quadro? Sim. Então, uma série de contas de ativo, passivo e DRE, naturezas credoras e devedoras, certo? Os seus saldos. E ali embaixo, o que está pedindo? Com base no balancete da empresa, classifique as contas que compõem cada grupo e indique, respectivamente, os totais do ativo, do patrimônio líquido e do lucro líquido do exercício. Então, a gente precisa montar o ativo, o patrimônio líquido e o lucro líquido do exercício. Depois, com base no balancete da empresa Pluman S.A., a mesma, né? Ou seja, nós já vamos ter o balancete ajustado, classifique as contas que compõem o grupo e indique, respectivamente, o lucro bruto, o custo da mercadoria vendida e o resultado financeiro líquido. Então, lucro bruto, vocês sabem o que é. Custo da mercadoria vendida, vocês também sabem. E o resultado financeiro líquido é isso aqui, gente. Ó. Resultado financeiro líquido nada mais é do que a soma das receitas menos as despesas financeiras. Deixa eu arrumar isso. Então, sempre que a gente falar qual é o resultado financeiro, é a receita financeira menos a despesa financeira. Então, nesse caso aqui, o resultado financeiro seria 940. Agora, a gente precisa apurar no outro exercício. Certo? Sim. Beleza. Deixa eu buscar a tabela. Colar no Excel. Para a gente começar a montar. Praticamente o exercício 8 é igual ao exercício 7. O que pode acontecer é ter sempre alguma conta diferente, né? Alguma conta diferente que a gente tenha que pensar um pouco mais. Então, vamos aproveitar aqui a estrutura do ativo aqui do exercício 7 para montar do nosso exercício 8. Beleza. Começamos pelo ativo circulante. Vamos lá. Despesa é despesa, né? Não vai para o ativo. Agora, o caixa, sim. Caixa é a primeira conta do nosso ativo circulante. Para cá. A tela. O Assis não está compartilhando. Não? Peraí. Não. Apareceu? Apareceu. Agora sim. Beleza, então, só voltando, temos a tabela com todas as contas, vamos montar o ativo, naquela estrutura que a gente já tinha lá, né? E o passivo e o DRE.
Então, despesa de aluguel é despesa, vai para o DRE. Concorda comigo? Sim. Beleza. Caixa é ativo circulante. Vem para cá. Vamos lá. Temos alguma conta antes dos clientes aqui? Deixa eu ver. Capital social é PL, clientes vai para o ativo circulante, custo da mercadoria vendida vai para o DRE, custo da venda de bens do ativo imobilizado é Depósito DRE, custo de despesas de receitas diferidas, depósito bancário. Então, os bancos vêm para cá. Logo após o caixa. Vamos lá. Despesa, depreciação, devolução, duplicadas descontadas, estoque final. Próximo é o cliente. Então, cliente. Depois de cliente, o que nós podemos classificar aqui? Estoque final, professor. Estoque final. Mais alguma conta de ativo circulante? Não vejo mais nenhuma. Então, agora nós temos só o ativo não circulante, as contas de imobilizado que nós temos aqui, né? Então, de novo, ativo circulante, imobilizado. Imobilizado. Vamos lá. Onde é que está as contas imobilizadas? Depreciação é uma conta, mas é depois do valor do bem. Despesas com depreciação é DRE, né? Não podemos confundir. Móveis e utensílios. Móveis e utensílios. Depois temos venda de bem, venda de mercadoria, ajuste de avaliação patrimonial, receitas diferidas, juros recebidos, tá? Fornecedores, nada de ativo. Então, só a depreciação. Depreciação tem natureza credora no ativo. Então, ela tem que diminuir o total do ativo. Ela vai reduzir o valor do bem. Só tirar essas bordas aqui. Depois eu ajeito. Então, nosso ativo circulante fechou com 18.050. Nosso ativo não circulante com 2.380 e nosso total do ativo 20.430. Bom, agora a gente precisa apurar o passivo, na verdade, só para ter a segurança de que nosso ativo vai estar fechando. Mas eu estou pedindo o PL, né? Mas já que estamos fazendo, vamos fazer tudo para não se perder. Essa aula deveria ser presencial, tá louco? Tá muito ruim, sim. Eu sei, eu concordo com vocês que é melhor mesmo. É bem interessante a matéria, só que assim, complicado, mas dá de entender, né? Mas vocês, por favor, vão perguntando. Não, Vão perguntando explica mesmo. bem, né? Se a gente demorar um pouco mais para fazer a primeira prova, não se preocupe com isso. Até porque, o que acontece nessa aula sempre? Aquela demanda que nós temos lá na ementa de demonstração de fluxo de caixa, demonstração do valor adicionado, ela acaba ficando sempre para a 7ª fase. Por quê? Porque se for para aplicar aquilo lá, a gente não aplica bem isso aqui. Então, eu normalmente faço assim, ó. A primeira parte de estrutura, ativo, passivo e DRE, depois eu faço DMPL, DLPA, e depois eu volto no ativo, passivo e DRE, certo? Então, se a gente demorar um pouquinho mais, não se preocupe, vamos
vamos interagindo, mas o objetivo é vocês entenderem bem isso aqui, tá? Não se preocupe com isso. Professor, Daí eu deixo a outra parte para a 7ª fase. Mas eu concordo que presencial seria bem Professor. melhor. Mas, infelizmente, né, cara? Essa situação tá para todo mundo, né? Não podemos parar, a roda tem que rodar. Mas estou aí à disposição para ajudar vocês. Vamos lá? Então, passivo circulante. Nós só temos que pegar as contas que são de passivo. Nós temos aqui despesa. Não, despesa é despesa, no DRE. Capital social é no patrimônio líquido. Custo da mercadoria vendida é o CMV lá no DRE. Custo da venda de bens do ativo imobilizado, já diz, custo da venda do ativo imobilizado. Custo e despesas de receita diferida. Esse aqui, vamos botar um ponto de interrogação aqui. Depois eu explico para vocês. Despesas com depreciação. Despesa é despesa. A conta a partir da despesa é depreciação acumulada, mas despesa é despesa lá no DRE. Despesa com salário, despesa. Despesa com venda, despesa. Despesa financeira, despesa. Devolução de venda de mercadoria. Devolução de venda, não é devolução de compra. Devolução de venda é redutor da receita bruta. Duplicatas descontadas, passivo. Fornecedores, passivo. ICMS sobre vendas, dedução da receita. Juros recebidos, receita financeira, receita no DRE. Receitas diferidas, bota aqui um pontinho de interrogação. Professor, é passivo não circulante? Eu tinha visto. O quê? Receitas diferidas. Sim, depois eu explico o que que é. Ajuste de avaliação patrimonial, patrimônio líquido. Venda de mercadorias, receita. Venda de bens imobilizados, receita, lá no DRE. Então, para o nosso passivo, nós temos que levar aqui fornecedores, e as duplicatas descontadas. Oh, droga. O botão errado. E as duplicatas descontadas. Não temos mais nenhum passivo circulante, certo? Passivo não circulante, temos? Nenhum também. Receita? Ah, calma aí, gente. Professor, esse duplicatas aí eu nem lembro mais o que é. Duplicata descontada é como se fosse um empréstimo que tu fez num banco, tá? Só que tu deu o título. Foi lá e pegou um monte de título de cliente, tinha receber, e foi lá pro banco e disse assim, ó, quer trocar essas duplicatas por dinheiro? O banco, troco. Beleza. Tu deu as duplicadas, ele te deu dinheiro. Aí qual é o lançamento que tu fez? Tu debitou o banco pela entrada do recurso que ele te depositou e registrou o passivo para pagar para ele. Por que pagar para ele? Se tu trocou as duplicatas por ele. Na verdade, o trocar ou descontar é só um nome, né? É só um nome. Tu tens que deixar a obrigação registrada porque tu vai ficar com a responsabilidade de receber isso do teu cliente ainda. É tu que vai controlar o recebimento. Ela ficou lá no teu cliente a receber. Tu levou o papel, mas a contabilização ficou certa. Então, quando tu receber, o que vai acontecer? Vai debitar a tua conta bancária pela entrada do dinheiro e tu vai creditar o cliente. Porém, tu tens que baixar esse passivo com o banco, porque tu vai pagar ele também. Como tu vai pagar? Com o dinheiro que entrou na tua conta, porque o dinheiro não é mais teu, ele não pode entrar duas vezes. Ele entrou uma vez quando o banco te liberou o dinheiro, agora o dinheiro